Então, quase todas as manhãs eu estou aqui no café e depois do café sempre nós falamos alguma coisa a respeito do treinamento de vida que nós nos propomos a fazer já há algum tempo. E então, na arte de enriquecer, é verdade. Então, na mesa do Santo Shabat, na sexta-feira ao entardecer, na cultura judaica, Kabbalah Shabbat, ou seja, a recepção do sábado, o dia de descanso, né? Que é o sábado, não o domingo, mas na nossa cultura é o domingo. Para isso tem um horário certo, inclusive, para a primeira refeição, inclusive, porque são 3 refeições nas 24 para 25 horas do Shabat. Então, nessa primeira refeição, os meninos acima de 13 anos, as meninas acima de 12 anos, eles estão saindo para a vida útil. Que aqui nessa cultura a pessoa já é uma útil à sociedade, ela se torna uma pessoa capaz, inclusive dos serviços de Deus, né? A partir dessa data aí, é o Bar Mitzvah para os meninos e o Bat Mitzvah para as meninas, né? 13 e 12 anos, respectivamente. Então, quando nós falamos da arte de enriquecer, eu diria materialmente mesmo, bens, né? Ponto de vista financeiro, econômico, patrimonial, eu trato da liberdade de uma pessoa. Então, a vida de uma pessoa está atrelada a 4 pilares. Primeiramente, é necessário saúde física, mental, emocional, para suportar as pressões deste mundo. Seja as pressões naturais, como as criadas pelo ser humano, né? Pelo nosso ego, né? As investidas do reino humano, porque isso é consequência, toda essa pressão é consequência do destino dado a cada um por infinita misericórdia divina, uma vez que cada indivíduo tem que se desenvolver como ser humano e como pessoa. Aí, portanto, a pressão, tanto da natureza como da natureza humana, criados por nós, as expressões, uns contra outros. Então, uma vez saudável, cada um tem o poder de manter relacionamentos sadios, duradouros com todos os demais reinos da natureza, inclusive com o falante, né? Portanto, ele está em constante e inevitável contato com as coisas, os fatos e com outros semelhantes a si mesmo. E, portanto, podemos, né, nos ocupar em desenvolver ou intermediar bens e serviços que irão solucionar o quê? Uma carência de outro ser, seja por necessidade já instalada na vida dela, ou por desejo que ela tem, ou ainda por capricho do ego. Então nós vamos tirar proveito disso. Nós vamos solucionar uma carência. Vamos aprender a fazer isso. Então, pensando em suprimento, muitos falam prosperidade, mas eu trato como suprimento corporal, financeiro, econômico, patrimonial. É bom pensar em fornecer bens e serviços que venham a suprir necessidades presentes na vida das pessoas. Você vende mais assim.
No fornecimento de serviços, a cultura humana, de forma geral, salvo raras exceções, ainda está naquele tipo de prestar serviço a uma só pessoa, que a emprega. É o emprego de carteira assinada, etc., como nós conhecemos aqui. Né? Mas o enriquecimento material de uma pessoa depende de empreender no fornecimento de bens e serviços, de preferência aqueles chamados artigos de primeira necessidade. Contudo, inovados constantemente. Como é um celular, por exemplo, um computador. Você compra um hoje na loja, novinho, na caixa. Instalou os aplicativos nele, semana que vem tem outro superior àquele. Isso é inovação. Acho que a maioria da indústria bem-sucedida está pensando muito isso, inovar aquilo que é de primeira necessidade. Então, quando resolveram ensacar o feijão, o arroz, o alho, qualquer outro alimento, já foi uma inovação. Facilita muito você poder pegar de 1 quilo, de 2 quilos, de 5 quilos, não é? Do que um saco todo, 60 quilos, para dividir na medida das suas necessidades. Isso não deixa de ser uma inovação. Então, gêneros de primeira necessidade, contudo, inovados constantemente. Isso vende. Né? Vende mais, porque chama atenção também. Né? Então, a mídia, o marketing é feito disso. A mídia é feita disso. Por que você compra? Quais as razões de você comprar? Né? Pensemos também, e principalmente, quando se trata de serviços, em serviços escalares. Ou seja, aqueles serviços que com apenas um ato, com apenas uma criação, entre aspas, você atinge um universo maior de pessoas. Tipo o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não sei quem vai consumir o meu curso, mas é um universo grande. Se eu falo para os países de língua portuguesa, o que acontece? São 8 países. Eu não faço pensando no meu vizinho, ou no quem já é cliente do escritório jurídico, uma vez que eu sou advogado de carreira, portanto tem clientes. Eu não penso dele, eu penso num universo maior de pessoas. Então daqui a pouco vem 20, 30, 40, 100, 200, 500, 1000, com apenas a gravação de 25 videoaulas, a criação dos diagramas que a pessoa vai trabalhar nele, se colocar naqueles diagramas, e por isso que ela se desenvolve como humano e como pessoa, não é? E, portanto, depois vem, logicamente, aquilo que satisfaz qualquer professor, qualquer treinador, que você fica muito lisonjeado, fica muito, assim, muito grato, muito alegre, muito amoroso pelos testemunhos que vêm, né? Que leram os textos, assistiram às videoaulas, preencheram o questionário, compraram o caderninho, fizeram as práticas e melhoraram as suas vidas, tanto no suprimento, relacionamento, ocupações, saúde. Às vezes um medicamento que não estava mais fazendo efeito passa a fazer. Por quê? Porque a pessoa entrou em paz. Né? Então, amor, gratidão, alegria, saúde e paz. Receber isso de volta em testemunho é muito gratificante. Né? Então eu não sei a quem eu vou atingir. Daqui a pouco tem 1000. Daqui a pouco tem 1. Daqui a pouco tem 2, 3, 4.
esse universo, quando se trata de serviço escalar, aquele que com um ato só você atinge um universo maior de pessoas, isso dá muito dinheiro, pessoal. Tá? Então, dito isso, vamos passar para as fases e a ordem delas, que não deve ser alterada. Uma sequência lógica, seja na saída de uma crise financeira, econômica, etc., ou seja, na saída para a vida útil. A partir aí dos 13 anos para o menino e a partir dos 12 para a menina. Então, se você tem de mamanda caducando a partir de 13 anos é homem, ou você é mulher 12 anos ou mais, né? Ou se você, mesmo adulto, tem a idade que tiver, mas está saindo de uma crise que muitas vezes é da sua vida pessoal, muitas vezes é da própria humanidade, como é o caso presente agora, afetou a economia. Então, seja uma coisa ou seja outra, você vai seguir, se quiser enriquecer, essas fases nesta ordem. Sobrevida, primeira fase. A vida você já tem, mas você tem que ter qualidade dela. Não é? Portanto, há que passar um nível acima dela. Deixar todo o resto de lado. Passar acima dela, porque você tem que ter qualidade para aquela vida. Caso contrário, você não se torna produtivo, nem focado. Você se perde. Então, sobrevida. Um nível acima da própria vida que lhe é dada. Segunda fase. Cuidado da sobrevida. Você passa para a segunda fase. Pagar seus compromissos. E eu falo dos compromissos financeiros já assumidos e não honrados. Então verifique se você cumpriu aquela palavra. Tudo que vier às suas mãos para fazer, fazei-o bem feito. Eclesiastes 9:10. Aqui você decide se você é culpado ou se você é apenas responsável. Não é ninguém que fez isso com você. É você que escolheu isso. Coloque isso na sua cabeça. Então, se você não é culpado porque não fez bem feito o que devia ser feito, você é ao menos responsável. Não tem governo ruim, não tem empregador ruim, não tem cliente ruim, não tem vizinho ruim, não tem animal ruim. É você que escolhe. Tem múltiplas escolhas. Você não sabe quando e como você fez escolha, mas fez. Compreende? Então, pagar seus compromissos é a segunda fase. Esquece o resto. Terceiro é formar um fundo de reserva econômica. Então, pagou seus compromissos, mantém um fundo de reserva econômica. Após honrar aqueles compromissos financeiros, procure economizar ao menos 10% de todos os valores, absolutamente todos os valores que você recebe em dinheiro, vindos de qualquer fonte. Não é em vão, não é à toa que isso é bíblico. 10% é o dízimo. E nós temos diversos conceitos a respeito disso. Mas para a sua vida prática, basta isso. Formar um fundo de reserva, a começar por 10%, pelo menos, daquilo que você recebe de todos os valores em dinheiro, vindos de qualquer fonte. Faz sentido? E, finalmente, como eu disse, muitas coisas são 4. Eu não vou falar disso agora porque estamos apenas tomando um café juntos. Mas o quarto e último passo é investir. Faça suas economias trabalhar por você.
Você é um. Com a economia você se multiplica, porque essas coisas começam a trabalhar por você. Procure investimentos que tragam renda, como imóveis, aplicações financeiras. Fique muito cobra em aplicações financeiras, para não errar. O bote na hora certa. A compra e a venda no momento correto. A compra e venda com lucro percentual é um comércio. Então eu tenho, por exemplo, uma loja, eu compro e vendo com lucro percentual. Né? E a criação de serviços, principalmente serviços escalares, como eu expliquei. Não adianta inverter isso. Se você quer ser rico, eu digo, economicamente falando, rico do ponto de vista, no sentido lato da palavra, rico, que tem dinheiro mesmo. Então, se você quer começar a enriquecer, não adianta inverter essa ordem. Então, primeiro, a sobrevivência. Segundo, pagar seus compromissos. Terceiro, formar um fundo de reserva. E quarto, investir. Com inteligência. Não vai comprar um quadro de bilhares de dólares quando aquilo não te traz renda, a não ser que você compre por um preço e venda por outro. Aí está sendo econômico. Aí está sendo sábio. Então não adianta inverter essa ordem. Mantenha a vida, a saúde e o suprimento corporal. A razão, isso é muito forte, a razão da miséria na vida da pessoa decorre da ausência de saúde emocional para cumprir a ordem estabelecida dessas fases para alcançar a riqueza. Então, a maioria não suporta a pressão da sociedade ou mesmo dos fatores naturais, sente-se muitas vezes amedrontados, ameaçados, envergonhados e acabam pecando. Que pecar é errar o alvo. Se você inverte esta ordem que eu lhe falei, você está pecando no cumprimento deste mandamento de riqueza. Então, finalizando, o projeto Receber, Restaurando Vidas, que contém esse treinamento fechado para todos que quiserem aprender mais em detalhe, debulhar isso e fazer práticas que levem a você a ter a força necessária para cumprir a ordem dessas fases que eu lhe falei, em direção ao enriquecimento material, está lá. Projeto Receber, treinamento Receber, Restaurando Vidas. Porque restaura. Restaurou a minha, restaurei de meus clientes e agora venho restaurar a de todos que vierem comigo. L'Echaim, que seja para a vida.